Senhor presidente, caro deputado Luizinho, quero aqui cumprimentar os presentes nas pessoas da Selma, nossa grande companheira da CONAC, a CONAC, que eu sou testemunha aí da sua luta em todo o Brasil para organizar os quilombolas. Cumprimentar também o Douglas Belchior, e inclusive pela iniciativa do pedido de impeachment do movimento negro em relação a esse governo genocida, fascista que nós temos aí. Portanto, em nome dessas pessoas, eu cumprimento os demais. Eu também estou aqui abismado com o que eu vi da representante do governo federal. Trazer esse dado, essa informação de 40 mil cestas, como se isso representasse alguma coisa que pudesse impactar, enfrentar a situação da pandemia em relação às comunidades quilombolas, comunidades negras rurais, é simplesmente um assinte, é um deboche. Sinceramente, é inaceitável o que a gente acabou de ouvir aqui nessa apresentação. E eu não poderia, embora esteja aqui extremamente pressionado pelo tempo em razão de outros compromissos, deixar de expressar a minha insatisfação, o meu protesto, a minha indignação com o que acabei de ouvir. Em nome da Frente Parlamentar Quilombola, nós reagimos veementemente e fazemos questão de ter acesso a esses documentos para torná-los, para divulgá-los, para mostrar o quanto esse governo ele ignora, a situação que vive o povo brasileiro, sobretudo aqueles que mais precisam, as comunidades quilombolas, nos mais distantes rincões desse país, lugares remotos, difícil acesso, longe das áreas urbanas, muitas das vezes, sem contato direto com a rede de saúde. E a gente travou uma luta imensa para conseguir aprovar o PL 1142, que foi o mais vetado de todos no Congresso Nacional, com 22 itens vetados. Ainda bem que conseguimos reagir dentro do Congresso e da sociedade, a mobilização que aconteceu, e conseguimos derrubar desses 22, 16, para atenuar a intencionalidade do governo, que é claramente genocida. E quando a gente fala isso, nós não estamos exagerando. Nós estamos falando de um governo cujas intenções é exterminar esses segmentos de populações e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. Isso é explícito. A reunião do Ministério, aquela reunião que foi divulgada pelas redes e pelos meios de comunicação no Brasil, deixou claro, deixou muito evidente, muito explícita a vontade desse governo de exterminar com esses povos no Brasil. Mas eu quero dizer para vocês que isso não vai acontecer. Vocês podem tirar o cavalo da chuva que isso não vai acontecer. Porque nós atravessamos 400 anos de escravidão oficial e resistimos a tudo isso. Não é um governozinho desse aí que vai conseguir dobrar as nossas posições e vai impor as suas vontades e atropelar os nossos direitos como eles estão pensando que vão fazer. Não vai ser assim. Nós vamos continuar fortalecendo essa trincheira de resistência que existe hoje nesse país, uma trincheira que se reflete no Congresso, mas se reflete, sobretudo, no sentimento das pessoas, que é cada vez maior, de compreensão, de não aceitar essas práticas racistas no Brasil. E é disso que nós estamos falando, e é em relação a isso que nós queremos respostas efetivas. Não 40 mil cestas básicas, que isso é migalha, isso é esmola, isso não resolve o problema de ninguém. E quero falar aqui sobre o auxílio emergencial. Esse dado não é real. Eu não sei de onde é que tiraram essas informações, porque nós não temos informações oficiais sobre o acesso das comunidades quilombolas ao auxílio emergencial. Aliás, as comunidades quilombolas são comunidades rurais. E o governo acabou de vetar o auxílio emergencial para as comunidades rurais no Brasil. Então, como é que as comunidades quilombolas acessaram ou tiveram acesso ao auxílio emergencial? Isso precisa, de alguma forma, ser explicado pelo governo, porque me parece que não procede a informação que foi dada, mas nós vamos, evidentemente, usando as nossas prerrogativas, exigir providências em relação às informações aqui prestadas e exigir também que o governo cumpra com o seu papel.
que não pode ser o papel da opressão que estão fazendo em relação à comunidade e aos povos de Alcântara, que em plena pandemia receberam a informação da resolução número 11, uma resolução oficial determinando o planejamento de expulsar as comunidades quilombolas de Alcântara em razão da intenção deles, que é ampliar o território da base aeroespacial sem nenhuma necessidade, porque não está se lançando foguete nenhum, nem se tem previsão de quando é que vai se lançar foguete. Para que tirar os povos? Para que tirar as comunidades quilombolas dos seus territórios? E Alcântara é um território étnico-racial, reconhecido oficialmente, protegido pela Constituição Federal. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de atitude que nós denunciamos e que nós exigimos que o governo federal modifique a sua postura, compreenda os direitos dos povos quilombolas no Brasil, das comunidades negras rurais que precisam ser respeitadas na sua dignidade. É somente isso que nós estamos pedindo, porque é uma exigência e tem que ser cumprido aquilo que está na Constituição. Portanto, eu deixo aqui a nossa indignação, a nossa reação veemente, porque não concordamos, não aceitamos aquilo que foi colocado aqui, que é uma verdadeira aberração, é uma esmola, é um achincalhe em relação às comunidades quilombolas no Brasil. Vamos reagir cada vez com mais intensidade, porque esse governo que colocou um capitão do mato para dirigir a Fundação Palmares não tem moral, nesse momento, para encarar esse debate conosco, porque nós sabemos o quanto que eles têm a intenção de exterminar as nossas comunidades quilombolas no Brasil inteiro. Portanto, eu queria deixar, presidente, essa indignação aqui registrada e dizer que a nossa luta continua, cumprimentando todos aqueles e aquelas que estão se somando aqui nessa causa, que é muito importante para o Brasil, porque os quilombolas são remanescentes de uma população que foi escravizada de maneira absurda, como nunca aconteceu antes na história da humanidade. E é preciso que haja reparação. E essa reparação tem que acontecer também no combate à Covid, para que a população negra seja respeitada nesse país. Era essa a minha mensagem por enquanto. Muito obrigado pela atenção.